Olá pessoal, irei falar um pouco para vocês sobre a traqueomalácia, que é uma condição caracterizada por uma flacidez da cartilagem de suporte da traqueia que leva ao colapso traqueal, especialmente quando ocorre um aumento do volume respiratório. Durante a expiração, a traqueia ela se estreita e dificulta a passagem do ar. Pacientes com essa condição apresentam alguns sintomas que devem ser observados. Por exemplo, o paciente ele apresenta uma respiração mais ruidosa. Pode apresentar também infecções recorrentes nas vias respiratórias, como por exemplo uma bronquite ou uma pneumonia, já que muitas vezes o paciente não consegue tossir de uma forma mais eficaz e também não tem uma tosse muito produtiva. Apresentam também uma tosse alta, com uma frequência maior. Pode apresentar também dispneia e uma intolerância ao fazer alguns exercícios. As causas para a traqueomalácia podem ser de forma congênita ou adquirida. Na forma congênita, elas se apresentam como malformações congênitas, onde estão inclusos alguns defeitos cardiovasculares, podendo ser uma traqueomalácia congênita presente ao nascimento ou adquirida posteriormente após o nascimento. Já a traqueomalácia adquirida está associada a algumas consequências dos efeitos dos tubos endotraqueais ou de traqueostomias, podendo ser causada por algum trauma torácico ou alguns processos inflamatórios durante a traqueostomia. A traqueomalácia ela pode se apresentar em 3 tipos. O primeiro tipo é a intrusão posterior, considerado o tipo mais comum, porque as cartilagens, ao invés de terem formato em C, elas apresentam um formato fisiológico em U, ou um formato de um arco. As cartilagens elas são muito fortes, mas as membranas atrás das cartilagens elas são muito flexíveis. Por isso, quando existe a expiração, a membrana ela consegue ir para frente e ela ocasiona uma obstrução da traqueia e assim, consequentemente, o paciente apresenta dificuldade ao respirar. Outro tipo também conhecido na traqueomalácia é o colapso anterior. Ocorre quando um vaso sanguíneo ele pressiona a traqueia, fazendo com que a via aérea ela fique menor na hora da inspiração e ela se estreita ainda mais durante a expiração. Existe também um tipo chamado compressão vascular, que é o tipo mais raro e está associado a uma doença cardíaca. Neste caso, as estruturas elas não se desenvolvem corretamente e os vasos sanguíneos eles são alterados, comprimindo a traqueia. Assim, a via aérea ela fica com a metade ou com 1/3 do seu tamanho. E como consequência vai haver ali uma dificuldade de passar o fluxo de ar. O diagnóstico vai iniciar com uma minuciosa anamnese do paciente, analisando as possíveis etiologias adquiridas. Normalmente, o diagnóstico é confirmado por meio de uma broncoscopia ou cinefluoroscopia, que, por sua vez, utiliza o contraste esofagiano, sendo capaz de evidenciar colapso da parede traqueal devido a anomalias vasculares. Atualmente, também podemos usar a tomografia computadorizada e o exame radiográfico, onde vai revelar hiperinsulação, exacerbado estreitamento do lúmen traqueal durante o processo de expiração, ou anormalidades vasculares tais como o arco aórtico duplo. Mas como vamos conduzir o paciente com traqueomalácia? O tratamento, primeiramente tem que ser conservador. O uso da ventilação não invasiva por meio do modo CPAP tem se mostrado muito benéfico, pois ele usa uma pressão contínua, o que vai auxiliar no colapso dessa traqueia e, consequentemente, na melhora da passagem de ar desse paciente. Medir também a pressão do cuff através do cufômetro, sempre deixando ele dentro dos padrões para manter essas pressões regularizadas, além dos exercícios respiratórios para trabalhar a musculatura da traqueia. E quando esse tratamento conservador não é eficaz, a gente vai recorrer ao tratamento cirúrgico, como é o caso da broncopexia e da traqueotomia. Para prevenir a traqueomalácia, temos que manter a pressão do cuff dentro dos parâmetros e não prolongar o uso do TOT e do TQT.
Para prevenir a traqueomalácia, temos que manter a pressão do cuff dentro dos parâmetros e não prolongar o uso do TOT e do TQT.